Então, uma outra questãozinha que você também acabou errando foi a de 6. Eita, peraí, não tá pegando. Cadê minha caneta, meu Brasil? Ah, tá aqui. Beleza. Uma outra questãozinha que você também acabou errando foi a de 6 elevado a 4. Então, vamos lá. 6 elevado a quarta, ou seja, quando tá geralmente 4, a gente pode ler como a quarta, tá? Primeiro a gente identifica é um número de potência, né? Uma potenciação, porque nós temos uma base e um expoente aqui em cima. Como que a gente resolve isso? Bom, 6 elevado a 4 é a mesma coisa que multiplicar o 6 por ele mesmo 4 vezes. Então, vai ser o 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6, 4 vezes. E quando tem uma multiplicação bem grande assim, a gente vai fazendo por partes, né? 6 vezes 6 de cabeça, eu já sei que dá 36. Agora, vamos multiplicar 36 por esse 6 aqui. Então, vamos lá. 36 vezes 6. 6 vezes 6, 36. 6 vão 3. 3 vezes 6, 18. 19, 20, 21. Com esses 3 que estavam aqui em cima. Então, aqui já deu a multiplicação de 36 com 6, deu 216. Agora, vamos multiplicar 216 por esse último 6 que sobrou aqui. Vou fazer até aqui embaixo. 216 vezes 6. 6 vezes 6, 36. 6 vão 3. 6 vezes 1, 6. Com 3 que foram 9. 2 vezes 6, 12. Então, o resultado disso daqui, vou escrever aqui embaixo. 6 elevado à quarta dá 1.296. E não 256 igual você botou no caderno, tá? 256 igual você botou no caderno não é o resultado. Então, né, só recapitulando, o que você deve ter feito nessa parte aqui de errado, provavelmente foi a multiplicação, tá? Porque no seu caderno, o exercício dizia que era 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6 e pedia para você escrever esse número em forma de potência e resolver ela. Aí, beleza, você escreveu 6 à quarta certinho em forma de potência, porque é o 6 se multiplicando 4 vezes, mas na hora de resolver essa parte aqui que você errou. Então, realmente, é só prestar atenção no cálculo e sempre tentar revisar antes de dar a resposta final, tá? Agora, só mais um detalhe. Na letra B do número 2, lembrando que esse exercício que eu resolvi aqui em cima é do número 2 e ele é a letra A, tá? Na letra B do número 2, você só botou como resultado 81, mas o exercício te pedia para você escrever esse número que está aqui em forma de potência. Então, faltou você escrever o 9 vezes 9 em forma de potência, que seria 9 ao quadrado, e aí sim você daria a resposta, que 9 ao quadrado é 81, tá? Então, nessa partezinha aqui, você pulou uma etapa, e aí por isso você ganharia meio certo. Ganharia não, né? Ganhou um meio certo na questão. Bom, aqui ainda no número 2, que é pedir a mesma coisa, né? Para você escrever esse número que está aqui em forma de potência e depois calcular ele, na letra D, você botou que A vezes A vezes A vezes A vezes A 5 vezes. Você não escreveu como que seria isso em forma de potência. Você apenas botou que... Ah, não, perdão. Na verdade, você escreveu sim. Você escreveu que seria A elevado a 5 e seria a mesma coisa que 5A. Sendo que não é a mesma coisa que 5A. A primeira parte você acertou, beleza. Porque A vezes A vezes A vezes A vezes A, ou seja, o próprio A se multiplicando 5 vezes é sim A elevado a 5. Sendo que a partir daqui não tem como você dar o resultado de quanto é A elevado a 5. Porque tenta sempre aprender isso e guardar assim no seu coração. Porque o que acontece? Na matemática, sempre que você tem uma letra, a gente chama de... Nós chamamos de incógnita. Ih, eu escrevi errado.
Incógnita. É um nome feinho, né? Mas isso daqui, a incógnita, significa que é uma letra que ela pode estar expressando o valor de qualquer um número. Ela pode ser 2, pode ser 3, pode ser 90 milhões. Ela pode ser qualquer um número. A gente não sabe o valor dela. Como a gente não sabe o valor dessa letra, não tem como a gente calcular nada a partir daqui. E quando você diz que esse A elevado a 5 seria a mesma coisa que 5A, por que está errado? Porque 5A seria se você estivesse somando o A 5 vezes. Então, você está pegando A mais A mais A mais A mais A. E aí, sim, você está somando o A 5 vezes. E você somar a mesma coisa 5 vezes é a mesma coisa que você multiplicar ela por 5. Entendeu? E aí sim daria esse 5A que você fez. Não se você está multiplicando ela por ela mesma. Vou dar um exemplo prático para você conseguir compreender melhor. Se a gente pegar e fizer 2 vezes 2 vezes 2, vai ser 2 elevado ao cubo, que vai ser a mesma coisa que 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8. Agora, se você estiver somando 2 vezes 2 vezes 2, vai ser a mesma coisa que 3 vezes 2, porque a gente está multiplicando, a gente está somando 3 vezes. Então, vai ser 3 vezes 2. Percebe que vai dar a mesma coisa. Se eu somar o 2 3 vezes, vai dar 2 mais 2, 4, 4 mais 2, 6. Do que se eu multiplicar o 2 3 vezes, vai dar 6. Sendo que ambos resultados são diferentes de 2 elevado ao cubo, tá? Então, quando estiver somando um número igual por ele mesmo 5 vezes, é diferente de quando você está multiplicando ele mesmo 5 vezes, tá? Sempre que você estiver multiplicando o mesmo número 5 vezes ou infinitas vezes, enfim, sempre que você tiver o mesmo número se multiplicando, vai gerar uma potência e não uma multiplicação comum de dois algarismos. O que gera essa multiplicação comum é se você estiver somando ele várias vezes. Porque o que acontece é que aqui você quer simplificar. Porque, ó, se a gente pegar aqui 2 vezes 2 vezes 2. Beleza, isso daqui vai dar 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. Agora, 2 mais 2 mais 2 vai ser a mesma coisa que você pegar esse 3, ele não está sendo somado 3 vezes, então você pode só multiplicar ele por 3, porque ele está o mesmo número sendo somado 3 vezes. É diferente. Então, Emily, aí outra questão que você errou foi a número 4, letra B, que tem a seguinte equaçãozinha: 50 menos 4 ao quadrado menos 8 ao quadrado. Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem que seguir a ordem de prioridade, de resolver quem está dentro dos parênteses e resolver de raiz e potência primeiro. Então, aqui x elevado a A, por exemplo. Depois, multiplicação e divisão. E, por último, soma e subtração. Já de sinais é quem primeiro está dentro de parênteses, depois colchetes e depois chaves. Então, vamos lá. Vamos resolver primeiro quem está dentro do parênteses. Então, a gente repete quem está fora, repete também o sinal, tá? Que é importante você repetir esse sinal. E agora a gente resolve quem está dentro. 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. 8 vezes 8, 64, porque 8 ao quadrado. A gente tem que repetir aqui também o sinal. Então, vamos lá. Primeiro agora, já que a gente já resolveu aqui quem está dentro dos parênteses de potência, a gente vai continuar repetindo quem está fora e resolve essa continha, que é 64 menos 16. Então, vamos lá. 4 menos 6 vai ser o quê? A gente vai ter que pedir emprestado, vai 1, porque 4 não pode subtrair de 6. 6 para chegar a 14 vão ser 8, né? E 5 menos 1, 4. Sendo que quem que é o maior aqui? Lembra que mais com menos na adição e subtração,
Aqui é mais 16 menos 64. A gente faz a subtração normal deles e dá o sinal do maior número. Quem que é o maior número? 16 ou 64? É o 64, né? E qual que é o sinal dele? É o menos. Então, o sinal do resultado vai ser menos e a subtração entre os dois números, que dá 48. Sendo que aqui fora, a gente ainda tem o sinalzinho de menos, que você tem que calcular ele. Você esqueceu na sua resposta que tinha esse sinal de menos aqui fora. Você só tirou os parênteses e deixou como se tivesse só um sinal de menos. Você fez assim, ó, menos 48. Sendo que isso você estaria ignorando esse sinal de menos aqui fora. Lembra que eu ensinei na aula que quando a gente tem, vou fazer até de rosa para destacar. Quando a gente tem um sinal de menos e um parênteses, igual tá nessa situação, é como se você tivesse um menos, um 1 aqui na frente, multiplicando tudo que está dentro do parênteses. E aí você precisa resolver essa multiplicação antes. E na multiplicação, menos com menos vai dar qual sinal? Menos com menos, como são sinais iguais, vai dar mais. E 1 vezes 48, 48. Então, percebe só. O sinal que estava aqui dentro sendo menos foi alterado por esse sinal aqui de fora que também era menos e virou mais. E aí agora é só fazer a soma. 8 mais nada, 8. 4 mais 5, 9. O resultado dá 98 e não 2, como você botou, tá? O único erro seu mesmo foi esse, foi de pegar e esquecer esse sinal de menos que tinha aqui fora. Você não calculou ele. E você, importantíssimo isso, também guarde no seu coraçãozinho. Você sempre precisa calcular isso daqui, tá? Por isso que eu tava falando naquela aula que você precisa sim repetir os parênteses e continuar calculando. Então vamos para a próxima questão que você errou, que foi a letra D da questão número 4. É mais uma equaçãozinha aqui para a gente resolver. Então, vamos lembrar da ordem de prioridade, que qual vai ser a primeira coisa que nós vamos ter que resolver? É o quê? Quem está aqui, entre parênteses. Então, o resto a gente vai repetindo. 6 ao quadrado menos. Aqui a gente vai resolver primeiro essa multiplicação e depois essa subtração. Então, vai ficar 2 vezes 9, 18. Como a gente já multiplicou, a gente pode resolver essa subtração aqui. 7 menos 5, 2. E 7 menos 3, 4. Então, vai ficar, deixa eu puxar para cá, 42 mais, menos 42 mais 18. Perfeito, né? Na verdade, perdão, não é menos 42, né? É mais 42, porque na soma e na subtração, na adição e na subtração, a gente faz a subtração entre os dois números e dá o sinal do maior. A gente fez a subtração entre eles, deu 42, e agora nós precisamos apenas dar o sinal do maior. Mais e menos, aqui 77 e 35. Qual número é maior? No caso, é 77, então o sinal vai ser positivo. A gente fecha aqui os parênteses e repete o mais 20. Repete aqui o menos 6 ao quadrado, menos. Agora, a gente faz essa soma e foi aqui que na sua questão você errou. Porque na hora de fazer essa soma, você não prestou atenção e você disse que 42 mais 18, você disse que dava 68, né? O menos foi do sinal aqui de fora. Sendo que, na verdade, olha, 8 mais 2... você concorda que vai dar 10, né? 0 vai 1. 4 mais 1, 5, mais 1, 6. Deu mais 60. E não 68. Foi apenas um erro de atenção mesmo, que você precisa ter mais atenção. Lembra de sempre revisar e fazer com calma as questões. Lembra que a gente estava conversando? Geralmente são nas questões mais fáceis que você erra, porque acaba que você faz mais rápido, sem atenção. Então, qual é o segredo para acertar? É você resolver tudo com muita atenção. Agora, vamos continuar. Agora, esse menos 6 ao quadrado, a gente já pode resolver, né? 6 ao quadrado vai dar
36. Sendo que como aqui o menos ele não está junto, não está com parênteses assim, o resultado continua sendo menos 36. Lembra que eu te disse na questão anterior que quando temos um menos e um parênteses, é como se a gente tivesse um menos 1 multiplicando quem está aqui dentro, para a gente poder fazer essa regra de sinal. Então, na multiplicação entre dois números, menos com mais vai dar, como são sinais diferentes, vai dar menos. E 1 vezes 60, 60. Então, você vê que esse sinal que estava aqui fora alterou o que estava aqui dentro. Repete o resto, mais 20. Agora, a gente continua fazendo. Menos com menos, a gente repete o menos e soma. 6 mais nada, 6. 6 mais 3, 9. Menos 96 mais 20. Menos 96 mais 20 vai dar 0 mais 6, 6. Na verdade, é menos, né? 6 menos nada, 6. 9 menos 2, 7, né? Porque o que eu fiz foi fazer 96 menos 20. 6 menos nada, 6. 9 menos 2 dá 7, 76. O sinal vai ser do maior número. Quem é maior, 96 ou 20? 96, né? E qual é o sinal que está junto do 96? É o menos. Então, aqui na resposta vai ser menos 76, beleza? E na sua questão, o resultado deu menos 48, por causa desse errinho que você fez na hora de somar esses dois números. A questão E da letra do... Eita, questão 4, letra E, você também errou. Porque o que aconteceu? Vamos lá, eu vou resolver o passo a passo para você ir vendo bem devagar e aí você vai comparando com o que está escrito no seu caderno para você conseguir achar a parte que você errou, tá? E aí no final eu te falo os detalhezinhos do que você errou e do que você teria que ter feito para dar certo. Lembrando da nossa regrinha de sinais de operação. Primeiro a gente resolve o que está entre parênteses, depois o que está entre colchetes e, por último, o que está entre chaves, beleza? Então, vamos lá. Aqui entre parênteses a gente tem um número somando aqui e uma raiz, sendo que a nossa regra nos diz que primeiro nós devemos resolver as raízes e as potências, depois a divisão e multiplicação, por último a soma e a subtração. Então vamos lá. Primeiro a gente vai resolver aqui dentro, a gente repete o 35 mais e vamos resolver essa raiz. Qual é a raiz de 64? Ou seja, essa raiz, quando não tem nada escrito aqui, é porque ela é uma raiz quadrada, tem um 2 aqui, tá? E o que significa raiz quadrada? É um número que multiplicado por ele mesmo vai dar o resultado que está aqui dentro, no caso, 64. Então, basicamente, nós temos que ver qual número ao quadrado que dá 64. Qual o número que multiplicado por ele mesmo na tabuada vai dar 64? É o 8, certo? Então, o resultado de raiz quadrada de 64 é 8. O resto a gente repete. Então, vamos repetir aqui todo o resto. O que acontece dessa parte de quando você tem assim uma equaçãozinha para resolver é que você precisa tomar muito cuidado e sempre fazer o passo a passo com muito zelo para não errar, tá? Porque geralmente se você esquece um númerozinho, você já erra a questão inteira. Agora, como ainda tem parênteses aqui, a gente vai resolver o que está dentro desse parênteses. 35 mais 8. 5 mais 5 daria 10, né? Sendo que 8 é 5 mais 3, então vai ser 10 mais 3, que vai dar 13. Essa é uma forma de você somar esses outros dois números. Se quiser, você também pode fazer no dedo, fazer 8, 9, 10, 11, 12, 13, tá? E 3 mais 1, 4. Então, aqui deu 43. 43. A gente pode já tirar o parênteses, porque já não tem mais operação para fazer aqui dentro. E repete o resto. Na verdade, eu vou deixar o parênteses porque esse 4 ao quadrado, quando não tem nada
entre, assim, os dois números, quando tem só um parênteses e um número, significa que ele está multiplicando, tá? Isso você tem que saber porque muitos livros e muitas questões, eles deixam assim sem nada. Aí você precisa saber que eles estão multiplicando ali. Menos 35, aqui 52, menos 1 elevado a 6. No caso aqui, por exemplo, esse 1 elevado a 6, tá vendo que ele também tá multiplicando. Menos 12. Fecha aqui. Então, vamos fazer essa parte aqui. Primeiro, a gente tem que resolver agora a potência. 4 ao quadrado dá 16, que vai estar multiplicando esse 43. Menos esse 35 dividido por 5, a gente já pode fazer, tá? Por quê? A gente já resolveu quem viria primeiro, que seria a potência. A gente não tem mais nenhum, dentro desses colchetes aqui, nós não temos mais nenhuma potência ou raiz. E quem vem por segundo é a divisão e a multiplicação. Então, a gente já pode fazer aqui, como já resolvemos a potência, a multiplicação e a divisão. No caso, temos a divisão para fazer. 35 dividido por 5 vai dar 7. Fecha aqui os colchetes, mais 9. Fecha as chaves. Vamos continuar aqui e seguir o baile. Mais 35, 52, fecha. Menos 1 elevado a 6, menos 12. Fecha aqui. Agora a gente vai ter que fazer quem tá entre aqui esses dois colchetes e resolver aqui dentro. Tem potência ou raiz? Não. Tem multiplicação ou divisão? Sim, temos uma multiplicação. Então, bora resolver ela. 16 vezes 43. 3 vezes 6, 18. 8 vai 1. 3 vezes 1, 3 mais 1, 4. 6 vezes 4 vai dar 24. 4 vão 2. 4 vezes 1, 4. Mais 2 que foram 6. A gente vai somar isso daqui. 8 mais nada, 8. 4 mais 4, 8. 6 mais nada, 6. Deu 688. Aí a gente vai fechar aqui, beleza? Menos 7, repete tudo, beleza? 35 menos 52. Repete os colchetes, mais 9. Fecha as chaves, vezes menos 1 elevado a 6, menos 12. Fecha aqui as chaves. Tá, agora a gente pode resolver todas essas somas e subtrações, porque elas estão na mesma ordem de prioridade, que é o terceiro nível, que é soma e subtração. Então, vamos resolver. Eu vou fazer primeiro aqui, né? Vamos fazer 688 menos 7 vai dar 681, né? Porque 8 menos 7 vai sobrar 1. E com a soma e subtração, a gente dá o sinal do maior número. Quem é o maior número? 688. Então, a gente subtrai o número maior e dá o sinal do maior número, que é 688, que tem o sinal positivo. Então, ficou mais 681. Repete aqui esse mais 9. Vamos fazer essa outra continha aqui. 52 menos 35. Pede emprestado, porque 2 não pode subtrair 5. Aqui ficou 4, porque a gente emprestou 1. 5 para chegar a 12... Bom, a gente tem 5. Se a gente somar mais 5, vai dar 10, correto? Para chegar a 12, vão faltar mais 2. Então, no total, quanto que a gente somou? A gente somou 7. Então, 5 para chegar a 12 vão ser 7. 4 menos 3, 1. 17. Vou apagar aqui. Colocar para você o 17. A gente já repetiu quem tá aqui, então só fecha. Esse menos 1... elevado a 6, a gente repete, menos 12, fecha aqui. Continuando resolvendo quem tá entre colchetes, vamos fazer essa soma. Lembrando que aqui ficou o sinal positivo, porque o 52 é maior do que o 35, né? Vamos fazer essa soma. 7 mais 1, 8. 8 mais 1, 9. 6 mais nada, 6. Aqui, como a gente já realizou a soma, pode sair, né? Esses colchetes. Copia o que tá aqui fora, mais 9, vezes menos 1 elevado a 6, menos 12 colchetes. Vamos lá. Esses colchetes, se quiser, já pode tirar também, porque só sobrou
aqui esse número, né? Então, quem que a gente vai resolver aqui primeiro? Bom, segunda ordem, primeira operação que a gente resolve é a raiz e a potência. Então, vamos resolver essa potência que a gente tem aqui. Repete, menos 12 e menos 6 elevado a 1, na verdade, menos 1 elevado a 6 vai dar o quê? Vai dar 1. Menos 1 multiplica 6, 9, 8, mais 9. Menos 1 vezes 698, mais com menos na multiplicação e na divisão, como são sinais diferentes, vai dar o sinal de menos. 1 vezes 698, 698. Mais 9 menos 12. Então, vamos lá. A gente vai somar, né? Menos com menos na adição e subtração. A gente repete o sinal de menos e soma. 8 mais 2, 10. 0, vai 1 aqui para o 9, né? 9 mais 1, 10. Mais 1 que tinha aqui, 11. 1 vai 1 para o 6. 6 mais 1, 7. Agora a gente repete o 9. Menos 710 mais 9, a gente na soma e na subtração vai dar o sinal do maior, que no caso 710 é o maior número e o sinal dele é menos. Então, dá o sinal do maior número e faz a subtração entre eles dois. 710 menos 9. A gente vai ter que pedir um emprestado, vai 1, aqui vai ficar 0 porque emprestou 1. 9 para chegar a 10, 1, 0 e 7. Vai ficar 701. Então, no caso, o nosso resultado final aqui foi menos 701. E no seu caderno você botou que a resposta era 65, que está errado, tá? Então, pega o seu caderno e vai acompanhando com esse vídeo passo por passo para tentar ver o que você errou. E aí você pode tentar resolver de novo também essa parte aqui, essa equaçãozinha. Eu quero que você tente resolver ela de novo sem olhar para o que eu fiz, tá? Então, você pega, resolve ela depois de ter visto essa parte da aula e vê se você vai conseguir chegar nesse resultado de 701. Bom, aqui a letra F do número 4 era menos 2 elevado a 5 menos 40. E o seu resultado foi menos 62. Você errou por uma bobeira que eu vou te mostrar o que foi, tá? Então, vamos resolver aqui. Menos 2 elevado a 5. Esse sinal aqui de menos, ele não está entre parênteses, assim, envolvendo tudo. Então, a gente vai ter que repetir esse sinal e calcular quanto que é 2 elevado a 5, tá? 2 elevado a 5 vai ser a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Vai ser o 2 se multiplicando 5 vezes. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 16, 32. Então, o resultado de 2 elevado a 5 é 32. Beleza? Lembrando que esse sinal aqui a gente repetiu porque ele não estava elevado junto com o 2, ele não estava entre parênteses, então a gente só repete. Menos 40 a gente repete também. Menos com menos na soma e na subtração, você repete o menos e soma os dois números. Então a gente vai somar 40 mais 32. 2 mais nada, 2. 4 mais 3 dá 7. Dá 72. E no seu, você disse que 4 mais 3 dava 6. Você botou que daria 62, o que está errado. Então, você errou numa soma, que é assim, bem bobinha. Por que você errou nessa soma? Porque provavelmente você não estava prestando atenção na hora. E você não pode deixar com que erros assim de errar em soma aconteçam. Porque isso daqui pode ser uma questão que você perde na hora da prova, tá? Todos esses exercícios que eu te passo é para você tentar prestar muita atenção e fazer com dedicação para o seu cérebro estar acostumado a isso. Para o seu cérebro estar acostumado a você prestando atenção nas coisas e fazendo certo. Então, você tenta não errar mais esse tipo de bobeirinha, porque senão você na hora da prova pode perder um ponto decisivo para você passar ou não por uma bobeirinha, tá? Então, agora a gente já tá no número 5, na letra F. Vamos lá, então. Aqui, ele pedia o exercício
da número 5 para você reduzir a uma só potência cada uma das letras. Na letra F, você botou que o resultado disso seria 2 elevado a 5, sendo que isso daqui está errado e eu vou te mostrar o porquê. Vamos lá. A primeira coisa é a gente perceber que tipo de número nós estamos trabalhando. Todos eles são potências e elas estão com bases iguais, todas elas têm base 2 e estão se multiplicando. Quando são potências de bases iguais se multiplicando, basta a gente repetir a base e somar os expoentes. Os expoentes são 9 mais 1 mais 4. Isso daqui vai ser igual a 2, 9 mais 1, 10, 10 mais 4, 14. Então, vai ser 2 elevado a 14 e não 2 elevado a 5, igual você colocou, tá? Porque só seria 2 elevado a 5 se tivesse dividindo. Porque aí você faria... Na verdade, nem seria 2 elevado a 5, porque você ainda teria que diminuir 1. No caso, você somou errado mesmo. O resultado aqui é 2 elevado a 14, porque a gente tem que somar todos esses expoentes. E aqui, nesse 2, é como se tivesse 1. A letra G você não resolveu em seu caderno. A letra G também dessa número 5. E ela era bem tranquila. Vamos identificar o tipo de número que nós temos. Todos são números de potenciação, né? Então, nós temos potências aqui. E elas possuem a mesma base. As bases são menos 3. Como a gente tem uma divisão de potência de base igual, a regra nos diz que a gente pode apenas repetir a base e subtrair os expoentes. Então, a gente pode fazer 6 menos 2, repetindo a base aqui de novo, vai dar um total de menos 3 elevado a 4. Como isso estava em parênteses, permanece em parênteses. Tudo bem? Aqui na letra I, você botou que menos 5 elevado a 6 dividido por menos 5 elevado a 2 ia ser igual a 5 elevado a 4, mas isso está errado, porque quando você diz que seria igual a mais 5 elevado a 4, você não levou em conta o sinal que estava antes dos números. E a regra nos diz que na multiplicação e na divisão de duas potências, se as bases forem iguais, a gente repete a base. E quando a gente repete a base, a gente repete como está aqui entre parênteses ambos os números, nós vamos repetir tanto o número quanto o sinal. Então, vai ficar menos 5, entre parênteses também, porque ambas as bases tinham os parênteses. E aí, como é uma divisão, a gente vai subtrair os expoentes. 6 menos 2, 4. Vai ficar menos 5 elevado a 4. E não 5 elevado a 4. E aí, muito cuidado, porque aqui na letra E, você fez o exercício, sendo que você esqueceu de repetir a base na resposta. Você apenas subtraiu os expoentes e botou um sinal negativo no 5, que não faz sentido. Por isso que eu sempre digo, siga à risca as regrinhas. Como que diz a regra que nós devemos resolver, né? Primeiro, a gente tem que olhar que tipo de número nós temos. Ambos são potências, porque, bom, em cima desse menos 3 é como se tivesse um expoente 1, né? E aqui está ocorrendo uma divisão. A regra nos diz que uma divisão e multiplicação de potências, se as bases forem iguais, a gente precisa repetir a base. A base toda é menos 3 entre parênteses. E como é uma divisão, a gente subtrai os expoentes, 6 menos 5. Então, o resultado disso daqui dá menos 3 elevado a 6 menos 5, não, perdão, menos 1. 6 menos 1, 5. E não menos 5, igual você botou no resultado, sozinho o número. Você precisa resolver todo o resto da questão, tá? Senão você vai ganhar um errado. Nessa questão você ganhou um errado, tá? Porque o resultado não é menos 5, igual você colocou. É menos 3 elevado a 5.